Olá pessoal, eu sou o Pedro e vou apresentar para vocês o sensor ultrassônico. Ele é basicamente um dispositivo que utiliza o som para medir a distância. Ou seja, o sensor vai enviar uma onda em alta frequência, aproximadamente uns 40 kHz, e essa onda vai atingir o objeto e vai ser refletida. Quando a onda é refletida pelo objeto, ela vai voltar pelo receptor do sensor e a partir disso ele vai calcular a distância do objeto até o sensor. O cálculo da distância é feito a partir da velocidade média. A velocidade média é a variação da distância pela variação do tempo. Aqui a gente isolou a distância porque o tempo o próprio aparelho vai medir, então você já vai ter informação, e a velocidade que a gente usa é a velocidade do som, que é uma onda sonora. Aqui está dividido por 2 também, porque o tempo ele é medido quando ele sai, aí completa o caminho até o objeto, depois ele volta, assim fazendo o mesmo caminho 2 vezes, então é só dividir por 2. Lembrando que a velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo. Lembrando que uma onda sonora se perpetua pela atmosfera, então tem alguns fatores como pressão e umidade que vão afetar a leitura. Outro detalhe também é a forma do objeto. Se o objeto tiver uma forma mais arredondada, o sinal refletido não vai ser igual ao emitido, então pode ter algumas variações. E também dependendo da posição do seu objeto, talvez quando ele for refletido, o sensor não consiga receber de volta a onda sonora enviada. Então por isso que é muito importante saber posicionar muito bem o seu sensor para conseguir detectar movimentos de pessoas, de objetos, entre outros. Existem dois tipos de sensores, o sensor HC-SR04 e o sensor PING. Eles funcionam da mesma forma, porém possuem a pinagem diferente. O sensor HC ele tem 4 pinos, 2 são para alimentação, vai ter um pino trigger para acionamento do sinal e o pino eco que vai receber o pulso enviado pelo trigger. E a partir disso, o sensor vai calcular a distância. O sensor PNG ele é a mesma coisa, só que o pino para enviar o pulso para receber o pulso é o mesmo. Então, por isso que ele tem um a menos. Aqui a gente tem um exemplo do funcionamento do HC. Primeiro, a gente vai ativar o pino de trigger. Para ativar ele, a gente deixa ele ligado no estado high por 10 microsegundos. Quando atingir esses 10 microsegundos, a gente desliga e o sensor ele vai emitir 8 pulsos numa velocidade de 40 kHz. Esse pulso, depois que eu enviar, o eco vai ficar esperando por ele. Então o eco entra no estado high e só vai ficar no estado low quando receber de volta esse pulso enviado. É basicamente assim o funcionamento dele. Antes da gente ir para a simulação, eu vou explicar para vocês sobre funções. As funções são blocos de código que realizam tarefas específicas no código em geral. Então, quando a gente tem um código muito longo e a gente precisa ficar realizando sempre a mesma tarefa em várias partes dele, a gente pode simplificar isso fazendo uma função. Então, dentro dessa função, a gente fala assim, faça isso. Normalmente a gente quer que a função faça o mínimo possível, que ela não fica fazendo várias coisas. Senão a gente já perde meio que o sentido dela existir. Para fazer uma função, você primeiro precisa declarar o tipo dela, isso na linguagem C++. Então, a gente pode ter uma função do tipo float, do tipo int, char, string e por aí vai. Então, primeiro a gente declara o tipo dela, a gente coloca o nome dessa função, então toda vez que a gente for no código chamar essa função, a gente utiliza o nome e a gente passa os parâmetros. Os parâmetros não são obrigatórios, mas se a gente quer passar uma informação de fora para essa função, a gente precisa dos parâmetros. Os parâmetros eles podem ser de qualquer tipo, pode ser int, float, ele independe do tipo da função.
Então, por exemplo, aqui tem dois parâmetros, um do tipo int A e outro do tipo int B. Agora, se eu tiver eu posso também ter um do int A, aí eu quero que o B seja float, aí eu escrevo float B. Além disso, o início e o término da função é declarado em chaves, e aqui dentro eu faço o que quiser, desde que eu tenha um return. O return ele só é obrigatório para funções que não sejam de tipo void. Vocês já perceberam que existe a função void setup e a função void loop. Elas são com void porque significa que elas têm que retornar nada. Se eu tiver uma função diferente disso, eu tenho que retornar algo do mesmo tipo. Então, por exemplo, ele está retornando A é inteiro. Então, se eu enviar algo do tipo float, vai ficar errado. O propósito de eu colocar um tipo na função é para eu retornar algo desse mesmo tipo. Então tenha muito cuidado com isso. E aqui dentro, novamente, você pode fazer o que você quiser. Cuidado com o nome das variáveis também, porque no início geralmente a gente confunde. Aqui esse int A e esse int B, ele independe de qualquer coisa fora dessa função. Aqui você está criando uma variável A e uma variável B. Se no seu código anterior já existia uma variável chamada uma variável B, elas são coisas completamente diferentes. E tudo que eu manipular aqui dentro vai ser de A e de B vai ser referente aos parâmetros, não à variável que eu criei fora. Então assim, não tem problema eu colocar algo com o mesmo nome, mas quando vocês colocarem, saibam exatamente com que variável vocês estão mexendo. Existem também alguns tipos de funções. Tem essas aqui que são mais simples, que a gente simplesmente retorna algo. Tem outras que são recorrentes. Eu posso chamar uma função dentro da outra. Então, por exemplo, se esse if aqui não desse certo, eu poderia falar, faça de novo a função mdc e passa um parâmetro atualizado para ela. Obviamente que toda função tem que ter algum return, tirando a void, para que ela não fique nesse loop infinito. Cuidado com isso também. Agora vamos para a simulação. A gente vai utilizar o Arduino, board, jump, um buzzer e um sensor ultrassônico HC. Aqui está o nosso circuito. Primeiro eu fiz a montagem do sensor ultrassônico, colocando a alimentação dele. Então eu fiz 5 volts no VCC e GND no GND. Para fazer o trig e o eco, eu utilizei portas lógicas, porque é elas que vão emitir o pulso e receber o pulso. O trig eu utilizei a porta 13 e o eco eu utilizei a porta 12. Para o buzzer, a gente já viu a conexão dele na aula 2, se eu não me engano. E aqui a conexão dele é muito fácil. A gente só precisa de uma porta negativa e uma porta PWM. No caso, eu utilizei a 6. O que o circuito vai fazer? Quando algum objeto se aproximar do sensor dentro da área de leitura dele, o piezo vai apitar. Então, o circuito pronto, agora é só a gente analisar o código. Então a gente começa pela declaração de variáveis. Utilizei trigo, eco e piezo como constante para representar as portas 13, 12 e 6 do Arduino. Depois eu utilizei duas variáveis, uma para cálculo do tempo e outra para cálculo da distância, como do tipo float, porque são valores esquivados, né? Para void setup, eu configurei nossos pinos como saída e entrada. O trigger ele é do tipo output, porque ele envia um sinal, assim como o piezo vai enviar um sinal sonoro. E o eco ele vai receber o sinal, que é o sinal quando a onda é refletida do objeto para o sensor. E o serial big 9600, porque a gente vai utilizar o serial monitor. Aqui na void loop, a gente vai fazer primeiro o cálculo da distância, de forma separada. Depois, quando calcular a distância, a gente vai printar, depois vai conferir. Se a distância for menor do que 100, quer dizer que tem algum objeto muito próximo e o piezo toca, senão não faz nada. Aqui o cálculo da função float eu quero em centímetros. E lembra como é que vai para funcionar.
Primeiro eu seto o trigger em high por 10 microsegundos, utilizando a função delay microseconds. Depois eu desligo, e quando eu fizer isso, o sensor vai emitir aqueles 8 pulsos em 40 kHz. Aí, para calcular o tempo, eu vou utilizar a função pulseIn, que ela vai começar a contar depois que eu enviar o sinal. Então, vai sonar o echo em high e só vai desligar quando receber o sinal de volta. E no return, eu faço o tempo vezes a velocidade. Lembrando que, como eu quero centímetros, quando eu dividir por 2 e fazer a conversão de metros para centímetros, vai ficar 0,017. Então, passa aqui na looper, calcula a distância, faz todos esses passos aqui, ele vai pegar o resultado e vai conferir o resultado. E vai ficar fazendo isso toda hora. Agora vamos simular. Deu tudo certo, vou ligar aqui o serial monitor. E para simular aqui o sensor, vocês percebem que ele tem essa área verde, que é a área de leitura dele, e essa bolinha que eu mexo para mudar a distância do objeto. Então aqui fora o sensor não consegue detectar o objeto, vocês podem ver que eu mexo aqui e ele continua aqui com os meus valores. Então vamos testar, quando estiver abaixo de 100 ele vai tocar. E quando eu tiro ele para. Basicamente isso, nesse experimento. O desafio que fica para essa aula é fazer uma lâmpada inteligente, onde ela só vai acender sob algumas circunstâncias, que vai ser quando o LDR der um valor abaixo de 400, o sensor de temperatura estiver medindo abaixo de 25 graus Celsius e o sensor ultrassônico estiver detectando a presença de uma pessoa a 150 centímetros. Bom, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Se você quiser verificar se o seu desafio também está certo, também entre em contato com a gente, tanto por e-mail ou quanto comentário por vídeo do YouTube. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima aula.